Facebook. Hoje nós estamos aqui gravando a terceira parábola lá de Mateus 13. Na primeira nós já vimos, o semeador saiu a semear. E essa parábola se foca e nos explica sobre os 4 tipos de solo. E nós devemos ser aquele solo fértil, que a semente caiu e produziu a 30, 60 e 100 por 1. Na segunda parábola de Mateus 13, Jesus fala sobre o trigo e o joio. Então agora ele não está falando mais de solo, ele está falando sobre a qualidade, a essência da semente. Os filhos do reino são as sementes de trigo e os filhos do maligno são as sementes de joio. No fim do mundo, na ceifa, os anjos virão e separarão os maus dentre os bons, separarão o joio para ser atado em feixes e queimado, e os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. E na terceira parábola, Jesus nos fala sobre um homem que tinha um campo e semeou neste campo a sua semente, uma semente de mostarda. Uma semente que é muito pequena, na verdade, a menor das sementes conhecidas naquela época, a semente da mostarda, o grão de mostarda. Então esse homem semeou a sua semente e logo a planta da mostarda nasceu, cresceu e se fez uma árvore, a maior das hortaliças, de modo que vieram as aves do céu e se aninharam nos seus ramos. Esta é a parábola, simples e interessante que os discípulos não perguntaram para Jesus sobre o significado dessas coisas, mas nós temos algumas pistas. Por exemplo, na parábola do semeador, está já revelado que aquelas aves do céu são demônios, são o diabo, são enviados do maligno que roubam a semente, a boa semente, que é a palavra do reino dos céus. Então, nós vimos que as aves do céu que vêm e se aninham nos ramos desta árvore são as estruturas humanas e até mesmo estruturas do diabo, que são montadas em cima, tendo como base o reino dos céus. Mas nós vemos também, e aí nós vemos invertido aqui. Agora vamos ver o princípio número 1. Depois a gente revisa o princípio número 2. Princípio número 1, o poder da semente. Embora a semente seja a menor de todas as sementes, ela tem um poder de vida para se transformar numa grande árvore. E assim foi com o reino dos céus. O reino dos céus, Jesus veio pregando de forma humilde, de forma entre os homens, à vista dos olhos humanos, pequena. Por quê? Ele era filho de carpinteiro, que andava ali pelas praias da Galileia, pelas estradas de Israel, chamando pessoas para seguirem, chamou 12 discípulos, 12 apóstolos, que o seguiram e aprenderam deles, com suas curas, com suas parábolas, com seus milagres, até que se juntou uma grande multidão que gostava de ouvir, de ser curada, de ser pastoreada por ele. Mas no final do seu ministério terreno, quando ele morre ali sozinho, apenas João está ali aos pés da cruz, junto com Maria e a outra Maria. Então nós vemos que o reino dos céus nasceu pequeno, como uma pequena semente. Mas no decorrer dos séculos, essa semente foi se tornando uma árvore frondosa, uma estrutura poderosa. O reino dos céus, o cristianismo através dos séculos. E já vimos os aspectos das aves do céu, essas estruturas do diabo que vêm e se aninham nos seus ramos. Então hoje nós vemos o reino dos céus e junto com o reino dos céus, estruturas humanas, estruturas que foram construídas, foram até inspiradas por doutrinas de demônios, heresias, que estão no meio do reino de Deus. Esta então é a parábola de Jesus, que nos ensina a olhar o reino dele nos dias de hoje. Na quinta-feira nós vamos ver a quarta parábola
dessa sequência de 7 parábolas de Mateus 13. Até mais, pessoal!